Bom, quem já trabalhou com banco de dados sabe a dor que é quando você tem várias tabelas cheias de relacionamento e precisa responder alguma pergunta aparentemente muito simples. Para escrever uma query, isso pode tomar um tempão. E muitas vezes é uma consulta que você nunca mais vai usar. Ou seja, é um esforço enorme para algo muito pontual. Às vezes você quer só uma resposta simples e rápida, sem precisar montar um gráfico. E o que eu vou te mostrar hoje é justamente como aproveitar esse poder do GPT-5 com o LangChain para a gente construir um agente que entende a sua dúvida em linguagem natural, se conecta ao seu banco de dados, consegue responder as perguntas que você precisa com os seus dados. Ou em outras palavras, a gente vai colocar o GPT para conversar com os dados do seu banco. Então, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, deixa eu mostrar para vocês como está o nosso banco de dados. Eu tenho aqui um banco que eu criei da nossa loja para AcmeDB. Então, eu vou abrir aqui cada uma das tabelas e a gente pode ver que eu tenho aqui 5 tabelas. Então, eu tenho uma tabela para cliente, eu tenho uma tabela para os itens do pedido, eu tenho uma tabela para os pedidos que se relacionam tanto com o cliente quanto com o vendedor. Eu tenho uma tabela para os produtos e eu tenho uma tabela dos vendedores. Então, para eu conseguir tirar alguma informação disso daqui, eu teria que construir uma query um pouquinho mais complexa para a gente conseguir responder perguntas simples sobre qual foi o vendedor que vendeu mais, qual foi o pedido mais caro, quais itens estão sendo mais vendidos. Tudo isso eu precisaria criar essas queries. Talvez a construção de um dashboard poderia ajudar nessas perguntas do dia a dia, mas toda vez que eu aparecesse com uma nova pergunta, eu teria que adicionar esse novo gráfico, essa nova medida no nosso dash, e não é exatamente o que a gente quer. Vamos começar criando um novo código. Então, criei aqui um repositório. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu abrir o terminal. A gente vai criar um ambiente de desenvolvimento aqui, uma VEnv aqui no Python. Para isso a gente vai dar um Python -m, Python-m, VEnv barra. Então, com isso, ao invés de eu instalar qualquer uma dessas bibliotecas que eu vou precisar para fazer esse projeto no meu Python padrão, com todos os outros projetos que eu estou fazendo, eu vou isolar e todas as dependências vão ser instaladas somente nesse projeto. Como eu estou usando o VS Code, para a gente conseguir utilizar essa VEnv, eu posso vir aqui com Ctrl+Shift+P e aí eu posso selecionar o interpretador e aí com isso eu posso colocar aqui, selecionar essa VEnv e pronto. A gente pode ver que quando eu abrir o terminal, ele já vai mostrar que ele tem uma VEnv agora. Então, a próxima configuração que a gente precisa fazer, eu preciso criar um .env. Esse arquivo geralmente a gente utiliza para inserir algumas variáveis importantes que a gente não pode compartilhar e tudo mais. Nesse caso, o que eu preciso colocar aqui? Eu preciso colocar a nossa OpenAI API Key, que a gente utiliza para fazer chamadas para a OpenAI via API. E como que a gente consegue esse token de API? Então a gente pode vir aqui. Em plataforma.openai.com e a gente precisa criar uma conta. Além disso, a gente precisa que a nossa organização seja verificada para a gente poder utilizar o último modelo, que é o GPT-5. É um processo bem tranquilo, você vai ter que tirar foto da sua identidade e tudo mais para a OpenAI verificar que você é uma pessoa de verdade. Não é necessário nenhuma comprovação de empresa e tudo mais, realmente é só para comprovar que os dados que estão aqui são verdadeiros. E além disso, você precisa ter colocado créditos aqui. Até onde eu sei, acho que o valor mínimo é $5 que você precisa colocar, mas pode ficar tranquilo que você vai colocar $5 e esse valor vai durar para muito, muito tempo para os projetos que você estiver fazendo. Então, com tudo isso configurado, você tendo criado sua conta, você verificado a sua organização e você tendo colocado crédito aqui, você pode vir aqui em API Keys, criar uma nova API Key. Eu não vou criar nenhuma secret key, eu já tenho alguma aqui. Então, vou dar uma pulada aqui no vídeo só para inserir. Com o nosso arquivo .env criado, agora eu vou criar aqui um arquivo chamado main.py e a gente pode de fato começar o desenvolvimento do nosso agente. Vou começar importando algumas bibliotecas. Então, vou começar aqui com a gente importando from LangChain. Então a gente vai usar algumas bibliotecas do LangChain. Então vou pegar aqui o LangChain OpenAI
e dele a gente vai importar o chat OpenAI. Agora, do LangChain Community, eu vou importar agent toolkits. Opa, faltou um L aqui. Import. E aí eu vou importar esse create SQL agent. Só isso daqui vai ser o suficiente para a gente criar o nosso agente de SQL, mas eu preciso passar também algumas configurações do banco que a gente vai utilizar. Então, from LangChain community utilities import SQL database. Então, por último, a última coisa que a gente vai precisar aqui é do from.env import load.env. Como a gente criou aquele arquivo .env, né, o .env, a gente precisa carregar aquele valor da chave de API que a gente colocou. Para isso a gente utiliza esse load.env. Então, para a gente até resolver aqui esse problema que está chamando aqui todas essas bibliotecas, mas elas não existem, eu vou chamar aqui o nosso terminal e vou dar aqui, como a gente está vendo aqui o venv, eu vou dar um pip install e vamos instalar todas essas... Vamos instalar todos esses módulos. Então, LangChain OpenAI, LangChain Community. E aí a pegadinha, porque .env não é .env, é Python.env. Então, acho que foi tudo aqui. Só essas 3 bibliotecas que a gente vai precisar. Tá instalando. Vai demorar um pouquinho. Bom, acabou. Então, vou dar um clear aqui. E agora a gente pode partir de fato para a nossa programação. Então, vamos separar aqui em passos. A primeira coisa que eu preciso fazer é conectar ao banco de dados. Em seguida, a gente precisa carregar o modelo GPT-5. Terceiro passo é a gente criar o nosso agente SQL. E o nosso quarto passo é executar. Então, separando aqui cada um desses passos, antes da gente executar eles de fato, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar o load.env aqui para a gente carregar aquelas variáveis que eu tinha falado, como a chave de API que a gente colocou. E em seguida a gente precisa criar aqui o nosso conector com o banco de dados. Então, como eu estou rodando toda essa instância local, isso vai variar no seu caso, mas eu vou conectar de fato passando aqui a URI de conexão. Então, vamos lá que o nosso DB ele vai ser igual a SQL database from URI. E aí eu vou passar o MySQL, PyMySQL, root. Essa aqui são as credenciais de conexão do meu banco que está local. Tudo isso vai variar no seu caso. Mas passando aqui então para o próximo passo, agora a gente precisa criar a nossa conexão com o GPT-5. Então eu vou criar aqui uma variável chamada LLM e essa LLM ela vai receber exatamente o código que está aqui. Nesse caso o GitHub Copilot conseguiu sugerir certinho, porque o que eu preciso é passar aqui esse chat OpenAI, passando o modelo que eu quero utilizar. E aí, como eu expliquei, para poder utilizar o modelo GPT-5, você precisa que a sua organização seja verificada. Então, segue o passo que eu falei no início do vídeo. E além disso, eu estou definindo a temperatura como 0. Esse é um dos parâmetros que a gente sempre passa quando a gente está falando sobre inteligência artificial. Se esse conceito não é claro para você, eu vou sugerir o primeiro vídeo que eu gravei para esse canal, onde eu expliquei basicamente todos esses conceitos que estão por trás da inteligência artificial. Então, se você não está sabendo esses conceitos, eu sugiro começar com esse vídeo também. Então, terminando esse vídeo, abre lá e vê o que você acha. Então, seguindo aqui o nosso vídeo, então seguindo a nossa aula, agora a gente precisa de fato criar o nosso agente. Como que eu vou criar o nosso agente? Eu vou criar aqui uma variável chamada agent. O nosso agent ele vai receber o nosso create SQL agent. E aí o que eu preciso passar para ele? Eu preciso passar uma LLM. A nossa LLM vai ser a variável LLM. Eu preciso passar para ele um DB. O nosso DB é o DB que eu criei.
eu preciso passar um agent type. Então, o agent type é a forma como vai ser criado esse agente, né? Tem toda uma implementação por trás do LangChain, mas o que a gente vai usar aqui é o OpenAI Tools. Eu sinto que ele funciona muito bem quando a gente está usando aqui os agentes da OpenAI. Então, vamos de OpenAI Tools. E aí a gente tem mais um parâmetro. Esse é bem importante, a gente vai colocar um verbose igual a true, porque eu quero mostrar o que o agente está pensando para conseguir responder a nossa pergunta. Se a gente colocar verbose igual a false, ele só vai mostrar qual foi a resposta final, mas o verbose ele vai mostrar todo o passo a passo ali que ele teve para chegar numa determinada conclusão. Então, por último, vamos precisar executar. Então, para executar, a gente vai chamar aqui, eu vou criar uma variável chamada query. Eu vou passar aqui, por exemplo, qual vendedor vendeu mais. E aí eu quero que ele mostre aqui, né? Primeiro eu vou passar aqui um response igual a agent.invoke, passando input igual a query. E aí eu preciso que ele mostre, né? Eu queria que ele mostrasse aqui tanto qual foi a pergunta. Então vamos colocar aqui pergunta, query, e vamos colocar a resposta que vai ser o output. Então, só com isso daqui eu entendo que a gente já vai conseguir executar o nosso agente, mas antes de ver o resultado eu vou te pedir para deixar o like nesse vídeo, que me ajuda muito com esse canal, mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e me motiva a continuar com esses vídeos. Com o recadinho dado, bora executar esse projeto. Então, eu vou dar o play aqui, vamos executar esse arquivo. E a gente pode ver, se tudo der certo, vai mostrar aqui o que ele está pensando. E obviamente, como tudo na computação, ele deu um erro. Ele está falando que ele não tem o módulo PyMySQL, então faltou eu instalar aqui um módulo PyMySQL. Então vamos dar aqui um pip install PyMySQL. E agora está funcionando. Então, entrando aqui num novo SQL Agent Executor, e aí a gente pode ver que ele está dando um invoke aqui. Esse é um passo bem legal, que a gente pode ver que ele está pegando aqui como que é o esquema do nosso banco de dados, ele está entendendo como funciona cada uma das tabelas, ele está pegando um exemplo de dado para ele entender como é que é a estrutura e como está tudo armazenado lá, como funciona. Tudo isso para ele começar a pensar em qual query ele executa para resolver esse determinado problema. Então a gente pode ver aqui, ó, que ele está dando um SQLDB Query Checker, então ele está passando aqui a query que ele pensou, ele me mostrou aqui a query que ele pensou, e a gente pode ver que ele respondeu aqui, ó, ele falou aqui, ó, como a gente pode ver aqui, que a Ana Silva vendeu mais, com um total de 3.660. Então ele pegou tanto o resultado aqui, ele mostrou pra gente o resultado, e ele também mostrou qual que foi o vendedor que mais vendeu. Então, com tudo isso, a gente consegue ter um resultado bem legal. Obviamente esse é um projeto bem simplesinho, mas que a gente consegue crescer ele muito mais. Eu vejo que tem muito espaço, então, para ser um agente que a gente consiga conectar num... Isso daqui pode ser um agente conectado ao seu WhatsApp, que consegue estar conectado ao seu banco de dados, respondendo ali perguntas o tempo todo, para você que não tem ali aquele dash ou precisa dessa informação o mais rápido possível. Então você tem aquele agente para te acompanhar no dia a dia, para responder algumas perguntas do seu negócio. Então essa é uma possibilidade. Uma dica que eu vou dar sobre esses projetos de SQL Agent, pessoal: nunca dê o acesso aqui, o usuário do banco de dados, um usuário com permissão para apagar, porque basicamente tem uma implementação aqui dentro do LangChain, do prompt, para que ele não permita apagar dados, mas a gente nunca pode deixar toda essa confiança em cima da inteligência artificial. Então, dependendo de um usuário mal intencionado, você pode passar por um evento muito ruim de perder alguns dados. Então, sempre dê acesso somente de leitura e nas tabelas que você de fato quer utilizar para o agente de inteligência artificial que você está criando aqui, conectado ao seu banco. Então essa é uma dica muito importante de segurança da informação. O GPT-5 ele é muito eficiente nessas perguntas, e ele, combinado com esses agentes especializados em determinadas tarefas e uma arquitetura maior,
onde eu já falei em outros vídeos, mas quando a gente combina vários agentes, a gente cria essa arquitetura multi-agentes, é aí que a gente consegue ver realmente o potencial da inteligência artificial. Então, o GPT-5 veio para potencializar ainda mais esses agentes especializados, então faz muito sentido pensar em arquiteturas de multi-agentes como projetos assim. Basicamente é isso, esse foi um projetinho bem simples que a gente fez aqui bem rápido no Python. Então, novamente, vou te sugerir, se você tem alguma dúvida com inteligência artificial, eu tenho um vídeo aqui explicando do zero sobre como funciona toda essa parte de inteligência artificial, os principais conceitos que a gente tem por trás, como que são as tecnologias, como utilizar a inteligência artificial. Tem vídeo aqui no canal, então sugiro que você assista logo em seguida. E eu vou te pedir novamente para deixar o like nesse vídeo e se inscrever. Eu tô começando aqui esse canal no YouTube, obviamente vou te pedir também para deixar um comentário se ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo ou se você tem alguma outra dúvida sobre o tema de inteligência artificial. Então use e aproveite do campo dos comentários. E é isso, valeu, falou! A luz acabou na hora certinha, velho.